Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos a Ele e para ouvir o Senhor falar para nós nesta noite. Vamos ler um texto. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Epístola aos Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 30. Glórias. Irmãos, encontraram? Amém? Então vamos ler. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus, em um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, nós vamos meditar um pouco nesse texto e esse texto ele vem de uma sequência que Paulo vem ministrando aos crentes em Roma. E o tema da epístola de Paulo aos Romanos é a doutrina da salvação. Mas, efetivamente, a doutrina da justificação. E Paulo, para apresentar essa doutrina da justificação, ele começa falando de algo que é essencial, que é a condição de pecador do homem. Depois da introdução à carta, a partir do versículo 18 do capítulo 1, o Paulo começa a mostrar a condição do homem. No primeiro capítulo, ele começa falando da condição do homem gentil. E Paulo vai falando acerca da situação do gentil, da sua condição de pecador, da sua idolatria, do seu desconhecimento de Deus, de como o homem gentil está distanciado de Deus. Durante todo o restante do capítulo, ele vai falando da condição do homem gentil afastado de Deus. Mas quando chega no capítulo 2, o Paulo começa a falar da condição do judeu. E aí traz um impacto grande, porque na mentalidade dos judeus, ele como povo escolhido de Deus, estava totalmente dentro do agrado e da vontade de Deus. E Paulo começa a dizer que assim como o gentil,
os judeus estão distanciados de Deus. Assim como os gentios pecam sem lei, pecam os judeus com a sua lei. Porque, na verdade, a realidade do ser humano diante de Deus é o que Paulo apresenta no capítulo 1 e no capítulo 2. É que todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Seja aqueles que têm religião, seja aqueles que não têm religião, a condição do homem, descendente de Adão, portanto, herdeiro da natureza pecaminosa, diante de Deus, todos estão debaixo da ira. Essa é a condição do ser humano diante do Senhor. É isso que Paulo apresenta nos 2 primeiros capítulos e no início do capítulo 3. A realidade do ser humano, a realidade da humanidade. É que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E se o pecado faz separação entre Deus e os homens, e o pecado é uma transgressão à lei de Deus, e o pecado faz do homem inimigo de Deus, a verdade é que todos estão debaixo da ira de Deus. E isso com certeza causa um grande impacto nos judeus que leem a carta de Paulo. Porque a tendência dos religiosos é achar que ele é melhor do que os outros. E que enquanto todos os demais estão perdidos, eles estão bem com Deus. E a realidade nem sempre é essa. É isso que Paulo trata na carta aos Romanos. É isso que Paulo vai falar sobre justificação. Há uma necessidade de justificação, porque todo homem está debaixo da ira de Deus e por isso precisa ser justificado diante de Deus. Então, quando o homem se apresenta perante o Senhor como culpado, a coisa começa a mudar. Paulo começa a tratar a partir do versículo 18 do capítulo 1, da necessidade da justiça de Deus para todos os homens. É que todos os homens, quer sejam eles gentis, quer sejam eles judeus, quer tenha lei, quer não tenha lei, eles estão debaixo da ira de Deus. Porque o Paulo vai concluir no capítulo 3, é que todos estão debaixo do pecado. E se está debaixo do pecado, está sob a ira de Deus. Por que que Paulo vai tratar disso? Porque para que haja verdadeira e genuína conversão, a primeira coisa que o homem precisa entender é que ele é um pecador. Enquanto o homem não entender que é pecador, ele não vai entender que necessita de Deus. A coisa só começa a mudar na vida do homem quando ele reconhece a sua necessidade de Deus. Há quem diga que a grande necessidade do homem é pessoas que lhe dêem atenção. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa carência humana não é a necessidade principal do homem. Essa carência de atenção, essa carência de afeto, essa carência de alguém que esteja do lado, é fruto de uma carência muito maior. É fruto da carência de Deus. Então a grande necessidade do homem é Deus na sua vida. E então, até que o homem compreenda isso, ele vai continuar afastado de Deus. Todo homem é pecador.
Todo homem é descendente de Adão. Paulo diz, não tem um justo sequer. Não há um que entenda. Não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, até que nós compreendamos que essa é a nossa realidade, nós vamos continuar debaixo da ira de Deus. E quando Paulo fala isso para os judeus, isso é muito pesado. Porque ele está falando de pessoas que se consideram povo de Deus. Ele está falando para pessoas que têm as promessas. Ele está falando para pessoas que têm a lei. E que, portanto, se consideravam salvos. Se consideravam amigos de Deus. E aí o Paulo vai dizer que assim como os que não têm lei cometem pecado, aqueles que têm a lei transgridem a sua lei e também cometem pecado. Então Paulo traça realmente, nesses 3 primeiros capítulos, uma situação miserável do homem. Ele mostra a realidade do homem diante de Deus. Mas depois de Paulo mostrar claramente que todos estão destituídos da glória de Deus, que todos estão afastados da glória de Deus, e que os judeus não são exceção, nos 2 versículos anteriores ao versículo 21, ele diz, ora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão do que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A compreensão do judeu é que o fato deles terem lei, faziam deles um salvo. E o Paulo vai dizer que, na verdade, a lei nunca salvou. O propósito da lei não era salvar. O propósito da lei era trazer o conhecimento do pecado. Era exatamente fazer o homem compreender que ele era pecador. Para que a partir daí sim, ele pudesse reconhecer a sua necessidade de Deus. Esse era o papel da lei. E que o Paulo lá na frente vai dizer que, portanto, a fé não invalida a lei. Porque a lei tem o seu papel. Não o papel de salvar, mas o papel de conscientizar o judeu de que ele é um pecador. E essa é uma realidade no mundo religioso. Tem gente que pensa que religião salva. Tem gente que pensa que tradição traz salvação. E continua transgredindo contra o Senhor. Mas a aparência é de um religioso. E na verdade procura se esconder por trás da sua religiosidade. Mas o que a palavra de Deus revela é que na maioria das vezes a religiosidade mais ofende a Deus. Porque uma das razões da diversidade de religião é que as pessoas não querem aceitar de que é pecador. E procura arranjar meios, mecanismos que possam burlar, que possam ocultar essa realidade em suas vidas. E enquanto o homem não reconhecer de que nenhum mecanismo que ele desenvolva, que nenhuma religiosidade vai resolver
o seu problema? Porque o seu problema é a falta de comunhão com Deus. Quando Paulo escreve aí aos gentios, né, e fala de todas as práticas pecaminosas dos gentios, que são muitas. Mas aquela geração já é uma geração melhor em um mundo pagão. Porque os filósofos procuraram melhorar a humanidade. O grande objetivo da filosofia era a busca pelo homem perfeito. E aquela geração para quem Paulo fala de gentios, nós poderíamos dizer que já é uma geração melhorada pela ética da filosofia. Mas a ética filosófica não resolve o problema real do homem. Do outro lado havia os judeus com a sua religião, com o seu sistema de ofertas, de sacrifícios. Mas a religião também não resolve. Ajuda. Um padrão ético, uma boa filosofia de vida, uma religião, uma boa educação, ajuda, melhora, mas melhora no campo horizontal, melhora nas relações sociais, melhora para a convivência, mas não resolve o problema da inimizade do homem com Deus. Os judeus tinham religião, os gregos tinham filosofia e conhecimento, mas Paulo diz: todos estão debaixo da ira de Deus. Porque o conhecimento não resolve o problema do homem. E eu lhe digo mais, nem o conhecimento da Bíblia. Não basta só você conhecer. Você não vai se tornar melhor diante de Deus só porque conhece a Bíblia. Você não vai melhorar a sua posição diante de Deus só porque já leu a Bíblia toda. Não resolve. Enquanto você não reconhecer que precisa mudar de vida e que precisa de uma ação soberana de Deus sobre a sua vida, a sua condição não muda, embora você faça parte de uma denominação, embora você já tenha lido a Bíblia várias vezes, a sua condição diante de Deus não muda por causa disso. Só vai mudar quando você reconhecer que precisa da justiça de Deus sobre a sua vida. E o ponto inicial de Paulo no texto que nós lemos é exatamente esse. É que diante de um quadro tão sombrio, que diante de um quadro tão sem esperança da humanidade, no versículo 21, Paulo começa dizendo: mas agora, todos estavam debaixo da ira de Deus, todos estavam sob o pecado, mas Paulo diz no versículo 21, mas agora, porém, a partir de agora, o quadro da sua vida pode mudar. Há um momento marcante que pode fazer diferença na sua vida. É no momento que você reconhecer que você não tem como se auto-justificar diante de Deus. Que os seus esforços pessoais não vão resolver o seu problema de inimizade com Deus. Que sua fidelidade religiosa
não resolve o seu problema de inimizade com Deus, que a sua fidelidade às tradições, ao costume e às necessidades da sua denominação não resolve o seu problema de inimizade com Deus. Porque na maioria das vezes, não todos, mas na maioria das vezes, são mecanismos que nós utilizamos para nos auto-justificar diante de Deus. E o que o Paulo falou até aí, o versículo 20 do capítulo 3, é que o homem precisa reconhecer a sua necessidade da justiça de Deus na sua vida. Porque a justiça do homem não passa de trapos de imundície diante de Deus. Então nenhum esforço que você faça vai resolver o grande problema da sua vida, que é a sua inimizade com Deus. Mas o Paulo diz, mas agora. E eu entendo que tem inclusive um aspecto histórico. Quando Paulo diz, mas agora, ele está falando a partir dos últimos acontecimentos. A sua história pode mudar. E o que foi que aconteceu agora, Paulo? Se manifestou sem lei a justiça de Deus. Pela graça. Se manifestou sem lei a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas a situação não vai mudar se o homem, ao invés de aceitar de que ele está distanciado de Deus, de que ele é, desculpe a palavra pesada, mas um miserável diante de Deus, e deixar de lado a sua autojustificação, e esquecer que pode ter mérito diante de Deus, que não tem. Reconhecer a sua grande necessidade e aceitar a justiça de Deus que se manifesta a partir da pessoa de Jesus. Se manifestou sem lei. Não são méritos humanos. Não é esforço religioso que traz salvação a nossas vidas. Pelo contrário, é o total reconhecimento de que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, a não ser aceitar a justiça de Deus sobre a nossa vida. Justiça que diz Paulo, tendo testemunho da lei e dos profetas. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor disse, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Porque quando Deus diz isso é porque não havia outro meio pelo qual o homem pudesse ser salvo. Não havia um outro meio pelo qual o homem pudesse remediar a besteira que ele fez no Éden quando desobedeceu. A única expectativa, a única chance do homem era a esperança da justiça de Deus, que Deus prometeu desde o versículo 15 do capítulo 3. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E no decorrer do restante dos livros do Pentateuco, várias são as vezes em que Deus fala de que o homem precisa se submeter à vontade de Deus, precisa confiar na providência de Deus para a sua salvação. Passamos pelos salmos, passamos pelos profetas, e várias são as profecias messiânicas, falando do Messias, falando do Salvador. Por quê? Porque não há salvação em outro nome, a não ser em Jesus Cristo. No versículo 22 ele diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. E esse é o grande dificuldade.
é que a justiça de Deus é pela fé, não é pelas obras. É preciso crer, é preciso reconhecer a sua limitação, a sua incapacidade de resolver a sua condição de pecador. Abrir mão de todos os seus mecanismos, de todas as suas ideias, que você pode de alguma maneira agradar a Deus. E dizer: Senhor, nada posso fazer, mas eu creio na tua providência. Eu me coloco diante de ti, Senhor, para que a tua justiça se manifeste sobre a minha vida, para que eu possa ter comunhão contigo outra vez. Senhor, eu não sou nada e nada posso fazer. Perdi o meu tempo durante anos querendo me justificar diante de ti, mas agora reconheço que a única coisa que eu posso fazer é reconhecer a minha condição de pecador e aceitar a tua justiça sobre a minha vida. Justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus que é para todos. Não é para um grupo como pensavam os judeus. É para todos. Manifestou-se a justiça de Deus trazendo salvação a todos os homens, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Termina Paulo no versículo 22. Não há distinção. Deus não olha para a aparência. Deus não olha para o seu ritualismo. Deus olha para a sua fé no Filho de Deus. Por que que não há diferença? Diz Paulo no versículo 23, porque todos pecaram. Todos pecaram. Ninguém pode se justificar diante de Deus, porque todos são pecadores. E, portanto, estão debaixo da ira de Deus. E só tem um jeito. É pela fé. As obras, irmãos, só provoca a ira de Deus, porque são meios de se auto-justificar. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. Perdeu o contato com a glória de Deus. O João, lá no seu evangelho, no primeiro capítulo, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá em outra passagem, Jesus vai dizer: Senhor, a glória que tu me destes, eu compartilhei com eles. É a restituição da glória de Deus sobre a nossa vida. A nossa salvação é muito mais do que simplesmente ir morar no céu. Ir morar no céu é o ponto culminante, mas tem muito mais bênção. A glória de Deus é restituída sobre a vida daqueles que pela fé creem no Senhor Jesus e reconhecem que não há salvação fora dele e que nada que eu possa fazer me traz salvação, a não ser simplesmente crer no Senhor Jesus e ter de volta, de ter restituído sobre a minha vida a glória de Deus. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, né? Quando ele voltou, que o povo olhou para ele, não conseguia fixar os olhos.
porque a glória de Deus resplandecia no seu rosto. Porque ele esteve diante de Deus, em obediência e em fidelidade. Aquela glória que resplandeceu no rosto de Moisés foi transitória, mas a glória que o Senhor Jesus restitui sobre a minha e sobre a sua vida, ela é permanente, enquanto nós permanecermos crendo, enquanto nós permanecermos fiéis, enquanto nós estivermos vivendo pela fé no Filho de Deus. E não há um outro jeito da glória de Deus ser restituída sobre a vida do homem, a não ser pela fé. E essa glória que é restituída sobre as nossas vidas, ela é um processo, diz o Paulo, até que nós alcancemos a estatura de varões perfeitos, até que não seja só o nosso espírito glorioso, mas até que nós alcancemos a essa estatura e teremos também o nosso corpo glorificado. Esse é a plenitude da glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas enquanto estivermos aqui vivendo pela fé, reconhecendo que a nossa salvação é mérito exclusivo de Deus, a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Somos justificados por Deus gratuitamente, irmão. Para nós é de graça. Tem o preço? Teve. Mas quem pagou foi Jesus. Para nós é de graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus nos redime dos nossos pecados. Redenção é um termo tirado do mercado de escravidão, onde alguém ia lá e comprava e dava liberdade. Os abolicionistas, né, se juntavam, se esforçavam, juntavam dinheiro, compravam aquele escravo e dava liberdade a ele. Porque aquele escravo não tinha condição de comprar a liberdade. Foi isso que Jesus fez com nós. Nós não tínhamos como comprar a nossa liberdade. Nós não tínhamos como nos libertar do pecado. Nós não tínhamos como, pelos nossos próprios esforços, ganhar a nossa liberdade para adorar a Deus sem viver no pecado. Mas Jesus veio e nos justificou, e nos comprou, e nos trouxe de volta a liberdade para adorar a Deus. A liberdade que havíamos perdido por causa do pecado. O Senhor nos comprou e nos deu a liberdade para que novamente nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que novamente nós pudéssemos adorá-lo em santidade. Nada poderíamos fazer, mas sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados. Justificação é um ato declaratório. Quando Paulo apresenta a condição do homem, diz que todos estão debaixo da ira de Deus, mas que diz que fomos justificados. O que Paulo está colocando é nós no banco de réus. É assim que nós estávamos. No banco de réus. Nós éramos culpados. Nós éramos culpados. Nós havíamos ofendido Deus.
Por isso, nada que o homem pudesse fazer mudaria isso. A ofensa não poderia ser retirada por esforços humanos. E aí nós estávamos no banco de réus. Mas Deus, que foi ofendido com o nosso pecado, olhou para nós, não diretamente para nós, mas olhou para nós através de Jesus Cristo, que nos justificou. E através da justiça que há em Cristo Jesus, declarou-nos justificados. Declarou-nos. Nós jamais poderíamos nos justificar, mas Deus olhou para nós, que pela fé aceitamos Jesus. E aí, Ele declarou que a nossa dívida estava quitada e que não éramos mais culpados. É assim que alcançamos salvação. É assim que cada um de nós encontra salvação. Não se encontra salvação tentando se auto-justificar, tentando barganhar com Deus, tentando mostrar que é bonzinho. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém bonzinho diante de Deus. Deus não se impressiona com os seus esforços. Deus se impressiona com a sua humildade de reconhecer que nada pode fazer e aceita a justiça que vem dele. Isso faz mudar o quadro da nossa vida. Isso mudou o quadro daqueles que, ao invés de tentar se auto-justificar, estão aqui porque reconheceram que Jesus era a única solução para a sua vida. Paulo diz lá no versículo 16 do capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só o Evangelho de Jesus Cristo só e exclusivamente o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há um outro meio de salvação, não há um outro mecanismo que você possa criar. Só o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que o Paulo diz, por isso eu não me envergonho. Por isso eu me alegro. Por isso eu me orgulho de ser portador do Evangelho, porque só Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Oferta pelo pecado. Foi isso que Deus propôs para Jesus. Oferecesse em sacrifício para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Deus, o autor do plano da salvação, propôs a Jesus que ele fosse a propiciação, que ele fosse a oferta, que ele fosse o sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com ele. E agora a gente precisa fazer o quê? Viver pela fé. Crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para que nós tenhamos comunhão com Deus, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus. Não é a minha, não é a sua justiça que vai
trazer salvação à sua vida. O Senhor propôs a Jesus que ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. E agora nós, pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus tem esperado. Deus tem tolerado. Esperando quem queira aceitar a Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não está fazendo favor nenhum para Deus aceitando Jesus. Ele ofereceu o seu filho para que eu e você tivesse vida. Mas não está fazendo favor nenhum. É a graça, é a misericórdia de Deus, é o grande amor de Deus sobre a sua vida, que nós não tendo nenhum direito, que diz a palavra de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o futuro da humanidade era a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, no seu eterno amor, propôs a Jesus, e Jesus aceitou oferecer-se em sacrifício. Porque Deus olhou exatamente para a nossa condição de impossibilidade de mudar esse quadro. E Jesus, expressando todo o seu amor por nós, aceitou oferecer-se em sacrifício. Diz o autor aos Hebreus que Jesus ofereceu-se. Foi de livre e espontânea vontade. Ele ofereceu-se em sacrifício para que eu e você pudéssemos ter de novo restaurada a nossa comunhão com Deus. Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. E Deus não poderia, de maneira nenhuma, simplesmente, como alguns pensam, fazer vista grossa ao pecado da humanidade, fazer de conta que nada aconteceu, porque o pecado é uma transgressão contra um Deus santo. E, portanto, Deus, sendo justo e sendo santo, não poderia fazer de conta que nada aconteceu. Mas mesmo Deus sendo justo, Ele também é um Deus de amor. E não tinha prazer nenhum na morte do homem. Portanto, antes mesmo da criação do mundo, Deus projetou o plano da salvação. Para que ele seja justo e que o homem pecador não possa pensar que vai passar desapercebido. Mas ao mesmo tempo que ele é justo, ele é o justificador. Ele mesmo ofereceu a sua justiça para que o homem pecador pudesse ter de volta a sua comunhão com ele. E com isso, a sua justiça foi satisfeita e nós fomos justificados através do sacrifício de Jesus. E no versículo 27 diz Paulo, então onde é que está a jactância? Onde é que está que o homem pode se orgulhar de alguma coisa? Não tem espaço para orgulho humano, não tem espaço para a prepotência humana, não tem espaço para o homem achar que ele pode fazer algo pela sua salvação. É o Senhor que planejou a salvação, é o Senhor que oferece o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser justificados. O que tem de participação humana nisso? Nada. A não ser a humildade de reconhecer a sua condição, de não ter como resolver, e aceitar a justiça de Deus que está na pessoa de Jesus, que se ofereceu em sacrifício para que pela fé
aqueles que antes estavam totalmente perdidos, agora possam ser justificados diante de Deus. E diz Paulo no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Meu irmão, se você tem pensado que o seu esforço que você faz, muitas vezes até no serviço cristão, é o que vai fazer você chegar na glória, esqueça isso. Se você pensa que a sua fidelidade nas contribuições é o que vai lhe dar salvação, esqueça isso. Se você pensa que a sua fidelidade na assistência dos cultos é o que vai garantir a sua salvação, esqueça. A sua salvação é garantida pela fé em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para agradecer a Deus, porque quando nós não podíamos fazer nada, Deus fez tudo, ofereceu o seu Filho, como disse João, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então esqueça qualquer esforço de se justificar diante de Deus. Antes compreenda que quanto mais você tenta se auto-justificar, quanto mais você tenta impressionar Deus, mais a ira de Deus está sobre a sua vida. Abra mão dos seus preceitos e dos seus preconceitos e diga: Senhor, eu sou um pecador e preciso de Ti, porque eu quero ter o Senhor na minha vida. E pela fé em Cristo Jesus, alcance a salvação que só Ele pode oferecer. Meu amado irmão, muito obrigado pela atenção. Muito grato ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Peço a oração dos santos em nosso favor e vivamos pela fé em Cristo Jesus, porque é pela fé em Cristo que nós temos a certeza da salvação e da vida eterna. A paz do Senhor. Aleluia. Amém? Agora você vai virar para o seu irmão e dizer: meu irmão, a filosofia não muda o homem, mas o poder do Evangelho de Cristo muda. Aleluia. Só Ele muda. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, temos pedido aqui de oração. Eu queria comunicar à igreja também agora à noite que está mudando de data o nosso querido pastor Evandro, né? Hoje está aniversariando, né? Pastor Evandro. E bem, pastor Evandro. Pastor Evandro está aniversariando. Eu gostaria de perguntar à igreja se a igreja quer parabenizar o pastor Evandro. Digamos bem forte: parabéns, pastor Evandro. Que Deus abençoe ricamente, pastor. Logo mais nós estaremos. Glória a Deus. Chegou agora, foi um jornal. Aleluias. Meus amados irmãos, logo mais nós estaremos orando pelo pastor Evandro e pelo irmão Jaime, que estarão indo para a África, Cabo Verde, na quinta-feira. Nós iremos orar por ele também, né? E está também aniversariando também hoje o nosso querido irmão Nestor. Cadê o irmão Nestor? Irmão Nestor? Pronto, está aqui o irmão Nestor. A igreja também quer parabenizar o nosso querido irmão. Digamos parabéns. Que Deus abençoe, irmão Nestor. Aleluias. Meus amados, também pedimos oração pela irmã, pelo Edson, né, que é irmão da irmã Edna, que está internado lá na UTI em São Luís. Nós oramos domingo, vamos orar hoje novamente. Está internado. Também a irmã Graça Helena vai submeter uma cirurgia na sexta-feira. Não é isso? E a irmã Maria do Carmo está com a diabetes muito avançada. Pede oração também à igreja. Logo mais nós estaremos orando.
lembrar no final do culto a reunião do Ministério da Família, nessa quinta-feira, dia 15, às 20 horas, né? Convivência do Ministério da Família, sábado, dia 24, saindo da igreja às 7h30 da manhã para um sítio no Eusébio. Hoje eu vi até a casa no Face, muito bonita a casa. Inscrição na recepção com o irmão Adriano e a irmão Daniel. Valor da inscrição, R$50 por família. Inclui almoço e lanche. Amém? É uma bênção, viu? Glória a Deus. Eu vi a casa hoje, muito bonita. A casa lá, um sítio muito bonito. Está postado no Face o local lá onde vai acontecer a reunião. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, orar por esse pedido de oração. Cadê o irmão Jaime? Irmão Jaime, receber aqui a oração. O irmão pastor Evandro vai também receber a oração dobrada, né? Pela viagem e pelo seu aniversário. Né? Convido também o irmão Nestor para vir aqui à frente, receber também a oração. Eu convido o evangelista João Batista para fazer esta oração pelos nossos irmãos, o irmão pastor Evandro e o irmão Jaime, que estará viajando Estava vindo aí o Jaime, está aqui. Pronto, vai receber a bênção. O irmão Nestor está aniversariando. E os irmãos aqui que estão enfermos, para que o Senhor cure. E ora também para nos levar em paz para os nossos lares. Aleluia. Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela preciosa palavra que recebemos nesta noite e conscientes de que a salvação vem pela fé, estamos crendo, porque o Senhor Jesus fez a obra, aleluia, e nos redimiu, ó Deus, para a glória do nome de Deus Pai. Senhor amado, te louvamos nesse instante, meu Pai, ao expor a nossa gratidão por tudo que tu tens feito no meio do teu povo. Ó Senhor amado, te apresentamos os teus filhos que carecem de oração nesta noite. Aqueles que estão enfermos, meu Senhor, te pedimos pela recuperação, Senhor, e que eles estejam glorificando e exaltando o teu santo nome e testemunhando, meu Senhor, da tua intervenção santa nas suas vidas. Meu querido e santo Senhor, te apresentamos o pastor Evandro, que aniversaria, Senhor, nesta data. Te apresentamos, meu Senhor, o Jaime, também que junto com o pastor Evandro vão ali à África. Ó meu Senhor e meu Deus, te apresentamos, meu Deus, o irmão Nestor, que hoje completa mais um ano de vida. Ó Deus amado e santo, te pedimos por estas vidas, ser com eles em tudo, Pai, e que eles possam, Senhor, receber de ti o ensinamento de contar com alegria os seus dias. E assim, meu Senhor, a tua igreja, como ali em Antioquia, quando o Espírito determinou que Paulo e Barnabé saíssem para pregar a palavra, estes homens estão indo ali a outro continente, e a tua igreja, Senhor, manda e ora a favor deles, para que tudo, meu Deus, transcorra na mais perfeita ordem, conforme a tua direção. E agora, Senhor, te pedimos por cada servo teu, por cada serva tua que aqui veio nesta noite, que possamos retornar, ó Deus, abençoados por ti, com o livramento dado por ti, que tenhamos, meu Deus, uma noite de sono reparador e uma semana ricamente abençoados na tua presença. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor Evandro dando a bênção apostólica, abençoando-nos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido e amado Espírito Santo, seja com toda essa igreja, desde agora e para sempre, e aqueles que são justificados, diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus.